Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Pedro Cavalero Java para iniciantes. Hoje nós vamos continuar falando de Spring Boot. Em particular, hoje vamos falar de Spring Data. A gente já iniciou falando um pouco sobre isso, como começar o projeto Spring. Já falamos um pouco do Spring Web, o Spring Cache. Agora vamos falar um pouco de Spring Data também, para que a gente possa então salvar os nossos dados. A gente vai salvando os dados no banco de dados relacional, um banco de dados de memória, o H2. Mas a gente vai falar um pouco do MySQL também. E antes disso eu vou explicar o que é o Spring Data como módulo, ok? Então não saia daí que o nosso vídeo começa agora. Então pessoal, vamos começar a falar um pouco do Spring Data. O Spring Data é um módulo que padroniza a forma com que a gente salva, com que a gente lê, atualiza e exclui nossos dados. O famoso CRUD. Quem já ouviu falar em CRUD sabe que é um negócio fundamental da gente aprender a fazer quando a gente está programando em qualquer linguagem. Em particular, o Spring Boot facilita muito esse trabalho. O que a gente vai fazer então? O Spring Data ele nos permite fazer isso de maneira padronizada em diferentes tipos de lugares de storage de dados, como por exemplo o banco de dados relacional, o banco NoSQL, etc. Tá? Então, se a gente vier aqui um pouco agora para nossa tela, a gente tem que no site do próprio Spring, .io, tem o Spring Data, projeto Spring Data. Ele fala bastante sobre esse projeto. Se a gente for olhar, a missão dele é prover um modo consistente e familiar para fazer acesso a dados. É bastante interessante esse trabalho. A gente tem aqui as features dele, em que ele permite uma forma de fazer abstrações, de fazer mapeamento de objetos, né? Queries dinâmicas, trabalhar com propriedades, implementação de bases de domínio, enfim, tem uma série de outras coisas aqui. Quais são os principais módulos do Spring Data? Ele começa com o Spring Data Commons. Se a gente olhar o Spring Data Commons aqui, ele tem todos os core principles do Spring Data. Lá que tem a forma de como você criar repositórios, como é que eles funcionam, como é que a gente faz o mapeamento, como é que a gente organiza essas queries dinâmicas, tá? Então tem tudo lá. E aí, eles têm uma série de implementações desses Data Commons, que no caso a gente pode fazer com JDBC, JPA, banco de dados do tipo Kivelo, LDAP, MongoDB, Redis, REST, Cassandra, Geode, Solr, Pivot, e ainda tem outras implementações de Couchbase, Dynamo, Elasticsearch, Neo4j, tem um montão desses caras aqui. Um cara bastante interessante é a parte de formas assíncronas não bloqueantes de trabalhar, como onde tem aqui o R2DBC, que nos permite fazer isso de maneira bastante inteligente, bastante interessante, que junta aí com outras formas de trabalhar programação reativa dentro do Spring Boot. Ele é bem poderoso, esse nosso amigo Spring Data. Ok? Então, vamos para o código um pouquinho? Vamos lá. A gente tem aqui então, aquele nosso projeto que nós tínhamos iniciado, que só tem um Hello Controller aqui. Lembra dele? Então a gente tem que colocar o Spring Data na nossa aplicação. Vamos colocar ele com o Spring Data e vamos colocar um Spring JPA, inicialmente apenas conversando com um banco de dados de memória, ok? Como é que a gente faz isso? A gente então tem dentro do nosso POM, a gente pode adicionar o Spring Data. E ele está aqui, se a gente vier aqui naquele que a gente já viu antes, né, que é o nosso amigo Git Starter. A gente está com Spring Web Tools, a gente vai colocar então o Spring Data JPA, o Spring Data JPA, que vem com tudo que a gente precisa. Só que a gente tem que ver qual banco que a gente vai utilizar, e no nosso caso é o H2. O que basicamente ele faz é colocar o starter do JPA aqui na nossa aplicação e aqui o H2 para a gente poder carregar o banco na memória. Ok? O H2 ele já é um banco relacional em memória e a gente não precisa se preocupar muito em configurar ele, já vem pré-configurado dentro do Spring Boot. Vamos adicionar aqui um repositório na nossa aplicação. Eu vou adicionar um pacote. Estamos criando Java pacote. Então vou criar um Java Package primeiro e aqui dentro eu vou te criar uma classe chamada pessoa. Ok? Uma classe simples Java, sem muita coisa. Eu vou criar aqui
um long id, string nome, string CPF. Pra gente ter algum aqui, tá? Vamos criar então os getters and setters desses caras, né? Generate getters and setters. Ok, organizar o nosso código aqui. Vamos criar um construtores, um construtor com todos os campos e criar um construtor vazio. Belezura? Vamos agora dizer que eles são entidade do JPA, então eu tenho que chamar ele de @entity. @entity do JPA. Esse nosso amigo ID, ele é um @id, ele é generated value. O que eu estou fazendo? Eu estou aqui então dizendo que essa minha pessoa, ela vai ser uma entidade que tem que ser salva, ok? E como a gente está usando o JPA ele tem a sua forma de fazer isso. Ele usa as anotações do JPA para que ele permita salvar as coisas. Então está dizendo que essa entidade, essa pessoa vai ser uma entidade, ou seja, vai criar ter uma tabela lá no banco de dados, né? Ele tem um valor que é o ID, esse ID vai ser a chave primária daquela tabela e é um valor automaticamente gerado, certo? Então, na hora que eu criar essa entidade, ela pode ter um ID, como ela também pode não ter nada, que nem vazio aqui, ou até se a gente colocar mais um construtor, um construtor sem o ID, que é aquele quando a gente criar um cara novo dessa pessoa, a gente só passa o nome e o CPF. Ok? E aí, agora sim eu vou começar a usar os poderes do JPA. Então vou criar aqui um novo pacote, eu vou salvar ele aqui, chamar ele de repositório. Pacote de repositório. E dentro desse pacote de repositório eu vou criar um repositório de pessoas. O que é um repositório? Repositório é um padrão de projeto lá do DDD, em que ele é uma classe responsável por fazer guardar aquele tipo de entidade, de modelo de domínio na base de dados. Que base de dados? Qualquer uma, independe da base de dados que for, certo? Então esse repositório vai fazer isso. E o nosso amigo JPA, ele me permite utilizar um repositório já pré-pronto, que é o JPA repositório. Só que aqui no JPA, uma coisa interessante é que a gente não cria classes. A gente cria as interfaces de repositório e estende então os repositórios do JPA. E a gente diz quem que vai ser o ID, quem que vai ser a entidade que a gente está salvando, no caso a pessoa, né? E quem que é o tipo do ID daquela pessoa, que é pessoa aí, do tipo do ID que é long, certo? E essa, cara, já tem um monte de métodos safos já. Eu não preciso fazer mais nada aqui. Ele já vem com um montão de métodos. Vamos dar uma olhada aqui dentro dessa interface JPA repositório. Olha só. Ela já vem com algumas bacanas aqui, ó. Find all, find by ID, save flush, delete, get one, tal, tem um monte aqui. E ele estende esse page and sorting repository, que também vem com mais uns tantos, ó. Find all, que estende esse CRUD repository, que tem mais um tanto de métodos, método de CRUD, olha só, que é o salvar todos, find by ID, etc. Tem um montão aqui. Mas Pedro, você está me mostrando um monte de método de interface. Interface, nós que aprendemos Java, sabemos que não faz nada, a gente tem que implementar. Aí que entra a mágica do Spring Data. O Spring Data implementa esses métodos automaticamente para nós. Na hora que eu digo que eu estou fazendo JPA, na hora que eu digo que quem é a entidade, na hora quem que é o ID, ele sabe fazer todos esses métodos que a gente está falando aqui. Ah, Pedro, não acredito. Não acredite, vamos lá. Olha só que legal. Vamos aqui para o nosso controller. A gente tem aqui o Hello Controller. Vamos criar um novo controller. A gente vai chamar de pessoa controller aqui. Vamos chamar o pessoa controller. O pessoa controller, como um controle, também vai ser um REST controller. A gente quer acessar via REST.
esses nossos amigos. E a gente então vai começar a mapear alguns caras. Só que dentro desse cara eu vou precisar também do meu amigo pessoa repositório. Então eu vou pegar um pessoa repositório aqui e vou injetar ele aqui dentro. Olha que legal. Eu vou então criar um método aqui. Vou criar dois, né? Um para salvar e um para a gente ler, certo? Vamos pegar um public void, criar pessoa. Esse método vai receber uma pessoa e ele vai ser um post. Então a gente vai criar um post mapping. Aqui o pessoa controller vai começar em barra pessoa, certo? É lá no barra pessoa que a gente vai fazer os nossos comandos aqui, tá? Então vou fazer criar pessoa, chama de salvar melhor. Salva pessoa, vai receber uma pessoa. E esse pessoa vinha aonde, né? Essa pessoa vai vir no body, já que nós estamos falando do método post. E aí, basicamente, ele vai salvar. Então eu vou pegar o pessoa repositório e salvar a pessoa. Olha só. Basicamente, tudo dando certo. Ah, o método void. Foi mal. E eu vou retornar a pessoa aqui também. E aí eu vou criar um método get, que ele dá o get no barra pessoa ali, ele dá o find all em todas as pessoas. Vamos lá. Eu vou retornar uma lista de pessoa, né? Vou dar buscar todas. Não recebe nada, é simplesmente um cara que retorna o pessoa repositório.find all. Lembra que a gente tem o método find all? Find all. Pedro, eu não implementei esses métodos. Eles vão estar lá? Vão estar lá. Pode ficar sossegado. Importar aqui o Java Utilist. Ctrl Shift O, Java Utilist. Pronto. Temos esses caras. Tá pronto já. Vamos rodar? Vamos rodar. Dá um play aqui com debugs. Vamos explicar algumas coisas aqui que é importante. Olha só. Ele começou a subir. Ele subiu, ele procurou os repositórios do Spring Data, ele achou um, que é o nosso que a gente criou, o pessoa repository. Beleza, ele está dizendo que está tudo ok. Então, ele foi lá, ele subiu um H2. Então, se a gente quiser fazer olhar o que está lá dentro, a gente usa esse barra H2 console aqui. Vamos dar uma olhadinha. E aqui a gente tem então as coisas acontecendo. O Hibernate está sendo utilizado. Gente, o Hibernate. Quem que é o Hibernate? Hibernate é uma das implementações principais do JPA. Qual que é a diferença entre o JPA e o Hibernate? Pergunta de prova, hein? JPA é a especificação de como funciona o mapeamento objeto relacional entre o banco de dados e os objetos. E o nosso amigo Hibernate implementa essa especificação. Então nós estamos aí com o Hibernate rodando, certo? Então temos aqui uma Entity Manager Factory sendo criada para esses caras. A gente não teve que configurar nada, funcionando, tá? E tá tudo no ar. Vamos fazer uma chamada no nosso localhost. Localhost hello, ele deve estar com hello ainda funcionando. Se eu der um pessoa, um get, não tinha funcionado o nosso, porque eu preciso de colocar o request mapping aqui. Eu não coloco no REST controller, eu coloco um request mapping embaixo. Então agora eu tenho o barra pessoa lá no meu código. Isso foi mal. Agora eu consigo, tá vendo? E aqui não tem nada. Eu preciso então colocar um cara lá dentro, fazer um post, certo? Como é que eu faço um post? Eu tenho que posso usar o nosso amigo Postman. Eu vou então abrir o Postman. Quem conhece o Postman? O Postman é um aplicativo que nos permite fazer comandos HTTP num endpoint, como no nosso caso a gente vai fazer aqui, get, post, dá para fazer put, delete, head, option, dá para fazer tudo, tá? Então o Postman é o grande amigo do desenvolvedor back-end, ok? Principalmente o desenvolvedor de Spring Boot pode gostar muito dele. E a gente então vai trabalhar aqui com o Postman. Vou criar uma collection, vou chamar essa minha collection de pessoa aqui. Então eu vou criar aqui um request do tipo criar pessoa,
salvar pessoa, criar pessoa, né? Vou salvar. Ele é um, a gente abre ele aqui, ó. É um get que vai vir para onde? Vai aqui no localhost 8080 barra pessoa, mas não é um get, é um salvar. Ele vai ser um post e eu vou colocar um body nesse cara. Olha só, esse body vai ser do tipo, deixa eu escrever aqui em raw, ele vai ser no formato JSON. Eu vou colocar no formato JSON o nome, né? O nome vai ser Pedro e o CPF, lembra? Que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele não curtiu, a gente tem que colocar as strings bonitinhas aqui. Tá bonitão. Vamos executar. Send. Ó, ele executou e retornou aqui. Lembra que ele retorna uma pessoa? Então tá aqui, ó. ID1, nome Pedro, CPF. Legal, né? Vamos dar uma lida lá? Vamos voltar lá naquela tela. Acho que ele olha aqui, mas a gente pode fazer lá no... Vamos dar um reload aqui. Opa, já veio meu Pedro. Vamos continuar fazendo tudo no Postman? Eu vou criar outro request aqui, que é um get. Então é ler pessoas. Ou listar pessoas, né? Ele vai ser um get nesse carinha aqui de maneira bem simples. Ó. Send. Pronto, tá aqui. Vou salvar mais uma pessoa. Vou chamar o Pedro 2. Com o mesmo CPF, só para dizer que tem mais um. Vou enviar. Ele retornou o Pedro 2, tá vendo? Bem legal. E se eu der um outro ler, eu mando e agora vem 2 Pedros. Muito massa, né? Você viu só? Eu criei aqui um repositório. Save, repositório, find all. Tá prontinho, já está funcionando. Agora, eu quero colocar esse cara no MySQL. É uma das perguntas mais pedidas sobre esse assunto, né? A gente coloca eles aqui no JPA e roda com H2, mas e aí, Pedro, se eu fosse usar o MySQL, eu faria como? Né? O MySQL é muito mais legal, né? Eu tenho que ter ele instalado aqui na minha máquina. Você tem instalado na sua máquina? Se não, a gente pode rodar dentro de um Docker, que nem a gente fez no último sobre o Hards. É melhor até, né? Lógico que eu preciso ler os dados lá dentro do MySQL. Eu vou precisar fazer algumas coisas a mais lá dentro, então é importante que eu tenha uma forma de entrar dentro desse código do MySQL, né? Que é o meu amigo MySQL Workbench. Vamos pegar ele aqui. Então, para baixar nosso amigo Workbench, eu posso vir aqui no Google procurar MySQL Workbench. Ele vem para a página do MySQL Workbench, a gente dá um Download Now, clica no nosso amigo Download aqui, no meu caso aqui para Windows, manda instalar. E caso você precise dos Visual C++ Redistributable Package, que ele chama, né, você pode vir então fazer a mesma busca no Google, vir aqui na página do suporte da Microsoft e baixar esse arquivinho aqui, VC Redistribute x64 no meu caso, mas sei lá qual for o seu, e pronto, aí você consegue instalar o seu amigo MySQL Workbench. Vamos abrir ele aqui, MySQL Workbench. Ele está aqui disponível para a gente. Só que eu não tenho ainda o MySQL rodando. Como é que eu faço para rodar? Eu vou aqui, então, vou rodar ele no Docker. Como é que eu faço para rodar ele no Docker? Eu então vou fazer uma coisa parecida que eu fiz da última vez. Docker run -name. Vou chamar ele de MySQL. MySQL aqui, meu. Eu tenho que passar uma variável que é a password do root, senão eu não consigo entrar no banco para olhar. E eu então vou chamar a minha password de pass. E aí eu dou -d, quem que é, né? MySQL, os pontos latest, no meu caso, será o 8. E vou fazer um port forward da porta 3306 para minha porta 3306 para poder conectar dentro dele. Beleza? Ele vai rodar. Ele está sem rodar. O meu Docker é o Docker Desktop.
Tem que subir ele aqui. Eu subo o Docker Desktop e aí eu consigo rodar o Docker. Agora subiu. Posso então chamar a minha imagem do MySQL. Ele vai baixar. Prontinho, baixou e subiu. Deve já estar rodando. Acho que eu criei errado aqui. Esse "-p", ele tem que ser colocado antes ali da chamada. "-p", 306. Chamar de MySQL1 aqui. Aí, agora tá lá. Comando certo assim, ó. Run, MySQL, a porta, depois a senha e qual que é a versão. Tá rodando agora. Vamos chamar aqui no nosso MySQL Workbench. Eu vou chamar ele de localhost aqui, localhost. Password, root e pass. Salvar password, só pra gente ter que ficar escrevendo. Conectou. Então, estamos dentro do nosso server. Olha que bonitinho. Tem aqui os status, como é que ele tá, dashboard. E eu quero vou criar um banquinho aqui dentro. Um esquema, vai ser a pessoa. Para que a gente possa apontar o banco para cá. Certo? Então, deixa eu abrir aqui o banquinho. Pessoa. Tá sem tabela nenhuma. Vou deixar o JPA criar esse cara para mim. Estamos aqui agora no nosso código. Feita essa parte de instalar o banco de dados, o MySQL, agora eu tenho que vir aqui no meu código colocar essas informações. Aqui no POM, né, eu posso então adicionar o MySQL e tirar o H2. Vamos aqui no Starter, o Starter já tem esses caras para mim. Então eu tiro o H2 e adiciono o MySQL. Prontinho, ok. Então se a gente for olhar aqui, ele já agora tem o MySQL, tá vendo? E aí eu preciso adicionar algumas configuraçõezinhas para ele poder acessar o meu banco de dados. Lá aonde que coloca a configuração? No Application Properties. Vamos colocar. Então aqui no Application Properties ele tem ó, Spring.DataSource. Spring Data Source. Ele tem vários, ó, datasource.url. E a gente vai então apontar agora para o JDBC MySQL onde é que ele vai estar, no meu caso localhost, a porta 3306, certo? Que é o que a gente está fazendo aqui, e o banco que é pessoa. Eu tenho que passar o usuário e senha, datasource.user vai ser o root, a gente não criou nenhum outro, Spring.DataSource password vai ser o pass que a gente já tinha feito, certo? E eu vou pedir para ele criar as tabelas. Então é spring.jpa. Como é que o JPA vai funcionar, né? O Hibernate tem esse tal aqui de DDL alto. Eu posso dizer o que ele tem que fazer. Se ele vai fazer um create, né? Quais são os que a gente tem? Ó, create drop, update, né? Então aqui o create ele vai criar. Aqui no update ele vai atualizar o esquema, certo? Então eu vou deixar ele aqui no create para ele poder criar o banco, depois a gente coloca no update para ele só atualizar. Tem uma pessoa já aqui, já coloquei o banco, já setei o ponto. Vamos restartar aqui nossa aplicação. Subindo, agora está dizendo, está usando o MySQL 8, que é o nosso banco. Vamos olhar aqui dentro do MySQL. Aqui no Workbench, ele deve ter criado a nossa tabela. Ó, tabela pessoa, tá vendo? Com endereço CPF nome. Vamos chamar aqui pelo Postman.
Vamos parar de ler, não vai ter nada, porque a gente acabou de subir o nosso banco, certo? Vamos salvar então o Pedro. Ele vai salvar o Pedro com o de 1, chamar o Pedro 2 e o Pedro 3. Pedro 2 salvou. O Pedro 3. A gente mandar aqui ele ler. Agora ele está lendo 1, 2, 3. Certo? E a gente então deve ter esses caras aqui dentro da tabela. Vamos fazer um select aqui. Select. Deixa eu acertar esse banco com o default skin. Select asterisco com pessoa. Ó, tá aqui o nosso cara dentro do MySQL. Perfeito? Então era isso, pessoal. A gente então falou do Spring Data, como ele funciona, quais são os módulos que ele tem, o que ele nos oferece, como que a gente programa com ele e configura o nosso Spring Boot Application. E a gente conseguiu rodar ele no H2 e trocamos para colocar no MySQL e conseguimos rodar no MySQL, ok? Então, muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Um grande abraço e até a próxima.